A mídia sempre traz notícias de empresas que estão voando nos seus resultados, e gostamos disso, porque não mostra uma direção. Mas será que estamos olhando para a direção que nos trará realmente melhores resultados? Afinal, você já deve ter ouvido falar que resultados passados não são garantias de resultados futuros, certo? Então vale a reflexão e neste vídeo vamos falar sobre a SulAmérica, empresa a qual está passando por momentos difíceis, mas sendo uma empresa bem estruturada e além disso, veja avaliação de payout, dica de cotação, dividendo esperado, preço-alvo projetado e riscos atrelados. Isso nesse vídeo que começa agora. Olá investidores, aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Estou novo por aqui, falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo, vamos falar então sobre a SulAmérica, empresa a qual está passando por dificuldades, como eu mencionei há pouco, porém, com muitas casas de análise falando bem dela, e como vemos, existem muitas situações onde empresas que estão performando muito bem na Bolsa de Valores, subitamente elas têm um retrocesso e começam a decair seus dividendos ou sua própria oscilação em relação ao seu valor de ativo também cai. Então, do mesmo jeito que isso é uma verdade no mercado, também pode ser uma verdade encontrarmos ativos que possuem uma administração séria e apresentam resultados consistentes mesmo em momentos de dificuldades. Quando encontramos empresas assim, que mesmo nas adversidades conseguem enxergar uma forma de melhorar sua operação e extrair daí uma rentabilidade maior, esta empresa, precisamos ter atenção sobre ela e ficar de olho observando como que essa empresa está reagindo no mercado. Neste momento estou trazendo SulAmérica apenas com os resultados do primeiro trimestre de 2021, porque ainda não saíram os resultados do segundo trimestre de 2021. Assim que sair o resultado do segundo trimestre de 2021, posso fazer um vídeo dependendo de como vocês avaliem este. Se vocês avaliarem bem este vídeo e estamos perto dos resultados do segundo trimestre, posso trazer aqui uma análise completa sobre a empresa, caso eu entenda que vocês têm interesse no assunto. Bem, então falando sobre a empresa, ela foi fundada em 1895 como uma empresa de seguro de vida no Brasil. A SulAmérica foi se expandindo nos segmentos de seguros e atualmente é o maior grupo segurador independente do Brasil. A companhia conta com 7 milhões de clientes, entre pessoas físicas e jurídicas, abrangendo praticamente todo o território nacional, e atua nos ramos seguro, seguro-saúde e odontológico, automóveis, seguros de vida e acidentes pessoais, gestão de ativos, produtos de previdência privada e capitalização. A SulAmérica Seguros é uma empresa de grande reconhecimento no mercado de seguros. Seu sólido envolvimento com mais de 30 mil corretoras, parceria com instituições financeiras de varejo e suas áreas de operações proporcionam maiores vantagens competitivas frente aos seus concorrentes. Então ela se destaca ainda por cima em relação aos seus concorrentes, empresas do mesmo setor ou ramo de atuação. O segmento de listagem da empresa é novo mercado, o que permite a ela um tag along de 100%, o free float dela é excelente com 45%, o principal acionista é a Sulazapar Participações SA e como sempre em vídeos de análise como este, eu recomendo que vocês façam contato com a RI da empresa, que é a relação com o investidor, para tirar qualquer dúvida sobre os relatórios, caminho da empresa ou dúvidas relacionadas aos seus resultados. E o que o mercado encrencou com SulAmérica e vem batendo muito nela tem a ver com o seu resultado de lucro líquido. E sempre falo em todos os vídeos de preço justo e preço teto, porque o lucro líquido é aquilo que norteia o que o investidor pode esperar da empresa. E ela teve um decréscimo de 22,8% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Ou seja, ela tem sido muito afetada pela pandemia. Vou falar em mais detalhes à frente no vídeo. Aqui é apenas um resumo. No entanto, o EBITDA dela foi de 132,4 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2021, totalizando 48,1% em comparação com o primeiro trimestre de 2020. E isso sem dúvida indica que a empresa está fazendo o dever de casa dela. Mas vamos a mais detalhes.
E aqui eu trago para vocês os resultados específicos, ou seja, as áreas de segmento da empresa. E primeiro vamos falar da saúde e odontológico. A receita operacional da divisão de saúde e odontológico totalizou 4,8 bilhões no primeiro trimestre, apresentando um crescimento de 5,8% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Notem que vida e acidentes pessoais teve um lucro de 102,5 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, porém, ele representou uma retração de 12,3% comparado com o primeiro trimestre de 2020, que é justamente onde a empresa está tendo os maiores problemas por conta dos sinistros devido ao Covid. A Previdência registrou 215,3 milhões de reais de lucro no primeiro trimestre de 2021, que é um crescimento de 4,7%. Planos de saúde administrados resultou em 18,5 milhões de reais no primeiro trimestre, também um crescimento de 7,5% em relação ao primeiro trimestre de 2020. A gestão e administração de ativos com 13,9 milhões de reais no primeiro trimestre, e este representou uma retração de 18,3% em relação ao primeiro trimestre de 2020. E novamente, setor muito penalizado pelo Covid e demais fatores da pandemia. Já a capitalização registrou 44,9 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, o que é um ganho de 26,8% comparado ao primeiro trimestre de 2020. Então, meus amigos, fica muito claro, olhando para esse relatório, os problemas que ela está tendo, que eu destaco aqui: vida e acidentes pessoais, gestão e administração de ativos, que são os setores afetados pelo Covid, como eu havia falado, e aí o mercado não perdoa. Obviamente, as ações começaram a entrar em correção por conta desses resultados ruins, mas estamos falando de 2 resultados ruins de 6 segmentos, e é claro que eles representam uma grande fatia da receita da empresa. Porém, é exatamente para esse ponto que eu quero chamar a atenção. A pandemia vai acabar, as vacinas estão acontecendo, aos poucos o mercado está voltando. Será que não estamos no momento de olhar para empresas como SulAmérica? Essa é a reflexão que eu espero gerar em vocês vendo esse vídeo. Não estou recomendando a compra e nem a venda, mas o convite aqui é a reflexão e, novamente, como todos os vídeos que eu tento apresentar aqui no canal, eu espero que esse sirva de ferramenta para que vocês ou usem como apoio à tomada de decisão de vocês. E agora sim, detalhando um pouco mais o resultado do primeiro trimestre de 2021, eu trago aqui o sumário. É claro, se vocês forem olhar as notas da empresa, a apresentação para o mercado e os acionistas, são várias páginas. Aqui eu trago apenas um consolidado para ser bastante objetivo no vídeo. Caso vocês tenham interesse de fazer uma análise completa sobre a empresa, deixe nos comentários para eu saber que vocês têm esse interesse. E naturalmente, se puderem avaliar com um gostei e compartilhar o vídeo, com certeza vai ajudar bastante o canal, além das pessoas que vão receber o vídeo e também poderão usá-lo como uma ferramenta para ajudar a tomar a decisão. Bem, então as receitas operacionais de SulAmérica atingiram 5,2 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2021, o que é 5,4% em comparação ao primeiro trimestre de 2020. A margem bruta operacional da SulAmérica, com 484,6 milhões de reais, que representou 21,5% em comparação ao primeiro trimestre de 2020. Então, por um lado, nós temos aqui a margem bruta subindo consideravelmente, mas também temos as despesas operacionais subindo em 4,5 bilhões de reais, que teve um crescimento de 10,9% em relação ao primeiro trimestre de 2020. E neste ponto é muito importante que a gente acompanhe no relatório do segundo trimestre de 2021 para a gente ver se a empresa realmente está fazendo o dever de casa dela. É claro que neste relatório a gente já consegue perceber, como mencionamos no slide anterior, que ela está fazendo o dever de casa dela. Porém, controlar as despesas operacionais é importantíssimo para nós investidores perceber que a empresa está fazendo isso arduamente. E é óbvio que ela está, porque ela é uma instituição que visa lucro. Mas nós, como investidores e potenciais sócios da empresa, precisamos ter total consciência de que a empresa está com muita responsabilidade sobre isso. O EBITDA ajustado da SulAmérica atingiu 132,4 bilhões de reais, como eu havia mencionado, um crescimento de 48,1%. E com certeza ele deu esse percentual tão alto justamente porque o EBITDA é antes desses juros, taxas, amortizações e depreciações. A margem EBITDA ajustada da SulAmérica totalizou 2,8% no primeiro trimestre de 2021, que é um crescimento de 0,6 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2020. E o resultado financeiro da empresa foi de 15,9 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, o que correspondeu a 159,4% de crescimento quando comparado ao primeiro
primeiro trimestre de 2020. Note que aqui não é o lucro líquido. No primeiro trimestre de 2021, as despesas administrativas cresceram 15,4%. Eis aqui o problema. A margem bruta operacional da Sul América atingiu 9,3% em 2021, que é um crescimento de 1,2% quando comparado com o primeiro trimestre de 2020. E aí aqui o problema que o mercado está batendo na empresa, por conta do lucro líquido, que são 54 milhões de reais, que correspondem menos 22,8% quando comparado com o primeiro trimestre de 2020. Porém, dentro da pandemia, notem que a empresa conseguiu crescer 26,7% o seu lucro líquido comparado com o quarto trimestre de 2020. Então, se olharmos o que vem acontecendo pós a pandemia, ou seja, depois que a pandemia se instaurou, passou pelos momentos mais críticos, a empresa está conseguindo avançar o seu lucro líquido. E o viés de 2021 interessa muitíssimo para a gente saber qual foi o resultado do segundo trimestre de 2021, para a gente saber se realmente a empresa está conseguindo aumentar sua lucratividade, mesmo com a sinistralidade do momento devido ao Covid. E falando do payout versus lucro líquido da empresa, a média dela basicamente são os 25% que são obrigatórios por lei cada empresa pagar, minimamente 25%. Tendo sua máxima de 31,25% em 2012, o menor pagamento de 25,38% em 2015 e em 2020, com esse lucro líquido gigantesco que ela conseguiu, o pagamento dela trouxe a média para cima para 26,96%. Então, se fizermos uma projeção aqui semelhante a 2020, porque tentando expurgar aqui uma parte do lucro líquido que corresponde ao primeiro trimestre de 2020, antes do Covid, então podemos imaginar um lucro líquido de 2 bilhões e 220 milhões de reais. E dando continuidade ao crescimento do payout, podemos imaginar 30% de payout. É claro, aqui nós estamos projetando, isso não quer dizer que vai ser isto. Novamente precisamos acompanhar os resultados da empresa para ter mais assertividade. Embora muita assertividade nesse momento de pandemia é complicadíssimo, porque existem muitas situações inusitadas que estão fora do controle de qualquer previsão. O que precisamos fazer é contribuir para que os problemas da pandemia sejam mitigados o quanto antes. Bem, e aí, qual ação escolher então? Sula 4, que é a ação preferencial, ou a Sula 11, que é a Unit? E por que eu não estou trazendo a ação ordinária? Porque a ação ordinária, por lei, ela recebe 10% a menos do que a ação preferencial. E aqui estamos falando basicamente de duas coisas, que é o crescimento do valor do ativo. Quando eu concebi a ideia de trazer esse vídeo para vocês, é porque eu visualizo o crescimento, a valorização do ativo, seja ele Sula 4 ou Sula 11, e o percentual de dividendos pago pela empresa anualmente. Então vamos falar de Sula 11, porque como Sula 11 é uma composição de uma ação ordinária e duas preferenciais, e eu trago para vocês aqui R$ 12,77 na ação ordinária e R$ 10,84 como cotação da ação preferencial. Notem a data de gravação desse vídeo. Então esse slide já explica imediatamente por que eu não trouxe as ações ordinárias. Porque elas são mais caras do que as ações preferenciais, sendo que, por lei, elas pagam menos dividendos. Então não faz nem sentido a gente discutir as ações ordinárias aqui, não é mesmo? Bem, então significa que as ações de Unit, elas são a composição de 3 ações. Como eu havia falado, uma ação ordinária e 2 preferenciais. Teoricamente, a cotação dela, que seria justa, seria R$ 34,45 ou menor, correto? Mas a cotação atual é de R$ 34,80, ou seja, 1,01% mais caras do que deveriam ser, porque para o investidor só faz sentido comprar uma ação Unit se ela realmente apresentar resultados de dividendos melhores, ou então se a cotação dela for menor, porque aí o nosso preço médio, e aqui eu posso falar de preço médio, afinal de contas é a fusão de 3 ações, então o nosso preço médio seria mais interessante para comprar a Unit, o que não é o caso de Sula 11. Então notem que se a gente comprar 3 ações preferenciais, ou seja, aqui eu estou falando de comprar 3 ações Sula 4 a R$ 10,84, o nosso custo para adquirir esses 3 papéis seria de R$ 32,52.
ou seja, 7,01% mais barato do que a cotação atual de Sula 11, em R$ 34,80. E qual vale mais a pena? Claro, é a Sula 4, porque como eu expliquei, 10,84 vezes 3 vai dar R$ 32,52 de custo, ou seja, o nosso preço médio. Uma economia de R$ 2,28 no preço médio. Isso é um valor muito substancial. E os dividendos? Bom, e para minha surpresa, quando eu estava avaliando Sula 4 e Sula 11, Sula 4 tem um histórico de 12 meses pagando 4,93%, ao passo que Sula 11 apresenta uma lucratividade em dividendos de 4,60%. Então, Sula 11 não só é mais cara na sua cotação do ativo, como ainda por cima paga menos dividendos em relação às ações preferenciais Sula 4. E quais são as perspectivas da empresa? Então, como eu havia falado, embora a SulAmérica tenha reportado resultados abaixo do esperado, com lucro líquido de 54 milhões versus 71 milhões do consenso da Bloomberg, que acabou implicando em 11,6% no ROI. No trimestre, o desempenho negativo do segmento de vida, impactado principalmente pelo aumento do número de óbitos relacionados ao Covid-19 e da maior alíquota de imposto devido a não reconhecimento de créditos tributários, trouxe o maior impacto para a Sula 11 nesse período. Por outro lado, os segmentos de saúde e odonto foram destaques positivos, como eu havia mencionado alguns slides atrás, e eles foram beneficiados pelas medidas mais restritivas de isolamento e pela frequência ainda baixa de procedimentos eletivos que haviam sido postergados, compensando o maior volume de sinistros relacionados à pandemia. Então, do mesmo jeito que teve os sinistros, por conta da pandemia, onde as pessoas precisaram realmente recorrer à seguradora, por outro lado, as pessoas consumiram pouco atendimento médico e de exames, por exemplo, o que acabou trazendo um resultado mais positivo para a parte de saúde e odonto. Só não confunda os sinistros aqui que estão relacionados ao seguro de vida, que é o impacto causado pela Covid. Bem, e aí eu trago aqui para vocês a cereja do bolo, porque o dividendo esperado para 2021, isso aqui é uma projeção para 2021, é de 3,2%. E já em 2022 cresce para 5,5%. E ainda por cima, o preço-alvo da ação, e aqui eu trago para vocês Sula 11, possui um preço-alvo de R$ 51 a R$ 58. Mas Alex, de onde você tirou esses resultados? Aguarde um pouquinho que eu vou mostrar para vocês quais foram as casas que recomendaram esses dividendos e o preço-alvo, mas eu havia prometido para vocês que nesse vídeo eu iria apresentar exatamente isso que eu estou apresentando agora. Projeção de dividendos e preço-alvo, considerando uma administração séria que está fazendo o dever de casa dela. Já vimos isso, ou seja, passamos pelos resultados da empresa, vimos o que ela está fazendo e agora a gente está vendo aqui a projeção de dividendos, não só para 2021 como para 2022 e o preço-alvo para 2021. Só que esses relatórios que eu tive acesso, eles falam de Sula 11. E aí eu fiz uma interpretação baseado no slide em que a gente comparou Sula 11 com Sula 4 e trago para vocês aqui a projeção de preço-alvo para Sula 4 em 2021, que é de R$ 17,45. O asterisco é porque ele é uma interpretação. E aí, entendendo esse R$ 51 a R$ 58, se ela atingir realmente R$ 58, baseado na cotação deste vídeo, ela vai ter um crescimento no valor do ativo de 60%. E para a Sula 11, de 61,01%. Isso porque vimos no slide anterior que a diferença entre a Unity com as cotações é de 1,01%. É claro que eu poderia ser ainda mais audacioso nessa estimativa de dedução, trazendo 7,01%, que é a diferença entre a soma das três ações preferenciais em relação à ação Unity Sula 11. Mas apenas para que a gente não force muito, eu não estou trazendo esse valor, mas fique à vontade para considerá-lo caso você queira, porque faz sentido também. E as recomendações foram do Banco Safra, XP Investimentos e BTG Pactual. E como eu faço em todos os vídeos, quando eu trago essas pesquisas de mercado que eu faço, eu vou colocar para vocês os relatórios dessas casas de análise na descrição desse vídeo, para que vocês tenham total acesso a tudo que eles descreveram. Bem, é agora que eu mostrei para vocês
a projeção dos dividendos e a projeção de preço dos ativos Sula 11 e Sula 4, eu trago para vocês aqui quais são os riscos atrelados a investir em Sul América. E olha, eu não estou tentando jogar um balde de água fria na expectativa de vocês, porque com certeza esse vídeo deve estar mexendo com a cabeça de muita gente. Mas é importante que vocês conheçam os riscos e, como eu sempre falo, eu trago para vocês com total honestidade e franqueza para que vocês tomem a melhor decisão cabível para vocês. Afinal de contas, vocês são os investidores, o dinheiro é de vocês e vocês é que precisam saber realmente onde vocês estão colocando ele. Então, em respeito ao suor do trabalho de vocês para conseguir o patrimônio que vocês têm, então vamos aos riscos. Possível tendência de inflação médica acima do índice médio da inflação. Sim, porque isso pode acontecer. E caso isso aconteça, ou seja, produtos e serviços da área médica, como medicamentos, exames e a própria atuação médica, pode aumentar acima da inflação e a seguradora não conseguir acompanhar isso porque ela tem um limite de atualização dos seus preços. Os players integrados podem se tornar mais competitivos se puderem operar seus hospitais com melhores indicadores de desempenho do que a indústria. E por último, a maior parte do mercado de assistência médica da Sul América é de planos corporativos, o que pode representar um risco se houver uma migração do modelo atual para ASO, somente serviços administrativos. E isso, com certeza, vai reduzir a receita da empresa. Então, tendo em mente esses 3 riscos, que são possibilidades, não é garantia que nada disso vai acontecer, mas como investidores da empresa, vocês precisam conhecer os riscos para poder saber monitorá-los. Os riscos que vocês não conhecem, vocês não conseguem monitorar, e aí pode ser tarde demais quando vocês descobrirem o problema do porquê que a ação desvalorizou fortemente e o dividendo caiu fortemente. Do mesmo jeito que eu mostrei para vocês as razões que podem fazer com que a oscilação seja de crescimento do ativo, ou seja, ele pode crescer muito, como eu mostrei, 60% é algo gigantesco, e ainda por cima o crescimento dos dividendos também, por conta do crescimento da lucratividade da empresa. O outro lado é vocês conhecerem os riscos e entenderem o que pode ser afetado. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhem esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve.